De que forma a prática espírita favorece a sua saúde física e mental? A Web Rádio Meimei apresenta Saúde, Espiritualidade e Você. Bom dia, meus queridos amigos, ouvintes da Web Rádio Meimei. É uma enorme satisfação estar aqui com vocês no programa Saúde, Espiritualidade e Você. Meu nome é Ricardo Cavalcante, eu sou membro da Associação Médico Espírita de Botucatu. E nós nos reunimos aqui todos os domingos, às 11 horas da manhã, para refletirmos sobre temas relacionados à nossa saúde dentro de uma ótica espírita. A doutrina espírita, ela traz para nós um grande arsenal de informações, de conhecimento, que nos permite compreender melhor, mais aprofundadamente, o processo que nos leva ao adoecimento e, consequentemente, as ferramentas para que a gente possa superar o processo de adoecimento. Para as pessoas que chegam agora, e também para aqueles nossos internautas, ouvintes que nos acompanham há mais tempo, nós convidamos todos vocês que possam participar de uma maneira ativa desse nosso programa, enviando para nós perguntas, dúvidas, questionamentos, sugestões, para que a gente possa ir trabalhando esse conteúdo aqui no nosso programa, trazendo assuntos, temas que vocês considerem pertinentes para que a gente faça uma reflexão dentro dessa ótica espírita. Essa via de contato é através do WhatsApp, que eu vou passar aqui um número para vocês. O número é 14 99834 4781. Vou repetir, 14 o DDD 99834 4781. Encaminhe suas dúvidas, suas sugestões, seus questionamentos, temas que acharem pertinentes que nós traremos para a discussão aqui. No dia de hoje, nós estaremos conversando sobre uma dúvida que surge muitas vezes para as pessoas que frequentam a casa espírita a respeito de um tema ligado à nossa saúde, que é o uso da água fluidificada. Algumas pessoas fazem o seguinte questionamento: a água fluidificada que a gente toma lá no centro, ela pode, por exemplo, uma água que você fluidificou para uma pessoa ser utilizada para outra pessoa? A gente poderia utilizar a água de um para outro, ou aquela água ela é fluidificada especificamente com recursos para aquele indivíduo? É uma dúvida bastante interessante e que a gente vai tentar responder ela aqui, trazendo aquilo que a literatura espírita nos ensina. O primeiro ponto que a gente precisa entender nesse processo é que a água fluidificada é uma das ferramentas que nós, dentro da doutrina espírita, utilizamos como ferramenta terapêutica. Existem várias ferramentas dentro da doutrina. A gente tem o passe, a gente tem a prece, a água fluidificada, a gente tem o processo de desobsessão, a gente tem a prática do bem, a gente tem a reforma íntima. Todas essas são ferramentas que nós adotamos, que a doutrina espírita nos ensina, para que a gente possa alcançar a nossa saúde integral. A água fluidificada, portanto, é uma dessas ferramentas. Então, ela tem realmente um efeito sobre a nossa saúde. O que é a água fluidificada? É uma água que ela é magnetizada. Do mesmo jeito, quando a gente vai ao centro, por exemplo, e recebe um passe, o que está sendo transmitido ali naquele momento do passe? São fluidos magnéticos que podem ter origem tanto em nós encarnados, quanto origem dos desencarnados, que podem transmitir, no caso do passe, através do aplicador do passe, chamado passista,
mas também pode aplicar diretamente na pessoa que está ali, sem ter esse intermediário encarnado para fazer essa aplicação. Mas são fluidos de origem magnética, que podem ser, como Kardec nos ensina lá no livro dos médiuns, né? Ele pode ser um fluido magnético de origem animal, que seria o nosso próprio, de nós encarnados, de origem espiritual, quando vem dos espíritos desencarnados, e misto, quando é a reunião dos dois. Geralmente, na aplicação do passe, por exemplo, na casa espírita, nós temos a presença dos dois fluidos magnéticos, tanto do encarnado quanto do grupo de trabalhadores desencarnados que estão presentes ali e que realizam a emissão desses recursos. Para que serve esse fluido magnético? Esse fluido magnético ele serve para restabelecer o equilíbrio tanto do corpo físico e principalmente do perispírito. O nosso perispírito ele é um corpo energético, ele é um corpo que responde muito facilmente a esses recursos. Então, a ação do fluido magnético no corpo perispiritual, no corpo espiritual, no perispírito, ele é uma ação muito grande, assim como é a ação do passe. O corpo espiritual tem uma capacidade de captação muito grande. E isso pode vir através da água. A gente pode magnetizar a água e ela ter esse efeito. A água é uma estrutura bastante sensível às ações magnéticas do ambiente, a esses fluidos que são emitidos. Ou seja, o nosso próprio pensamento, que também é uma onda eletromagnética, ela tem ação direta sobre a água. E isso não é a doutrina espírita apenas que nos ensina, embora a gente tenha muito conteúdo a respeito disso nas obras, principalmente de André Luiz, mas a própria ciência mostra isso. Existe um estudo muito interessante que foi conduzido por um físico japonês chamado Masaru Emoto. Nós já tivemos a oportunidade de comentar aqui no nosso programa esse estudo. O Masaru Emoto, o que ele fez? Ele pegou a água de uma fonte lá do Japão, ele é um físico japonês, então ele foi numa fonte lá do Japão, que é uma fonte assim, bem afastada, ou seja, você não tem muita ação, ela não está no meio da cidade, ela está num local mais afastado. E ele pegou, ou seja, uma fonte de água mais pura, de água mais da natureza. Então ele pegou essa água que estava ali e ele congelou essa água. E depois de ter congelado, quando a gente congela a água, ela forma estruturas como se fossem cristais por conta do congelamento. E ele fotografou esses cristais formados a partir desse congelamento, da água tirada lá da fonte normal. E ele observou, tinha umas estruturas lá que formavam alguns cristais, eram cristais amorfos, assim, eles não tinham um formato, uma forma muito bem definida, né? Não eram cristais muito elaborados, e guardou essa informação. Aí o que ele fez? Ele pegou essa água que estava lá, colocou dentro de um frasco e colocou ao lado de algumas pessoas e pediu para que essas pessoas fossem emitindo o pensamento ao lado daquela água. Então ele pediu para essas pessoas fazerem vários tipos de pensamento. Então ele pediu, por exemplo, pense numa coisa muito ruim, num acontecimento muito trágico da sua vida, num momento que você teve uma desilusão muito grande ou uma raiva muito grande. Então ele pediu para as pessoas emitirem assim, pensamentos negativos. E para um outro grupo ele pediu para que as pessoas pensassem de uma maneira diferente. Olha, tenha um pensamento de amor, um pensamento de paz, né? Então um outro tipo de pensar. Assim como pediu para que pessoas fizessem uma prece, ficassem em prece, em oração, em meditação ao lado daquela água ali. Então a pessoa ficava com a garrafa próxima ali, né, com o frasco de água próximo, emitindo esse tipo de pensamento durante meia hora. E o que ele fez depois? Ele pegou aquelas garrafinhas e ele congelou aquelas águas, e da mesma forma que ele fez com a água natural, ele fotografou
os cristais que formam a partir do congelamento daquela água. Obviamente que isso não é visível, esses cristais, eles não são visíveis a olho nu. A gente tem, né, equipamentos microscópicos que conseguem enxergar esses cristais, né, através do microscópio e fazer a fotografia. O que chama a atenção? Chama a atenção que quando ele olha o cristal, por exemplo, da pessoa que estava com pensamento ruim, ele é completamente desorganizado. Ele é pior do que a água, muito pior do que a da água pura vinda lá da natureza. E quando ele olha para a pessoa que estava lá com pensamento de amor, com pensamento de paz, que estava em prece, esses cristais são muito bonitos. Eles são completamente diferentes dos demais. São extremamente organizados, estruturados, formam imagens muito bonitas. Ou seja, vejam, é só a ação do pensamento. Mas isso mostra para nós, né, que o fluido magnético, esse experimento, ele vem muito de encontro àquilo que a doutrina espírita nos ensina. Porque o fluido magnético, agindo sobre aquela água, ele vai realmente levar uma transformação, ele vai conduzir ali, a água vai ser o veículo dessa energia que vai ser transmitida para um indivíduo que, por exemplo, está na casa espírita lá e vai receber a sua água fluidificada. Mas a pergunta que foi feita para nós é se eu posso dar água fluidificada de uma pessoa para outra. Quando a gente está, por exemplo, dentro de uma casa espírita, né, e que a água fluidificada muitas vezes ela não é individualizada, ou seja, eu tenho lá um filtro de água onde, obviamente, dentro daquele ambiente as pessoas estão em prece, você tem muita oração ali dentro, você tem muitas pessoas emitindo pensamentos bons. O que acontece? Aquela água ela vai se transformando. A própria ação que a espiritualidade tem, aquilo vai se magnetizando, essa água vai sendo fluidificada o tempo todo. E aí o que acontece? Quando as pessoas vão lá pegar aquela água para tomar, obviamente que ali você tem uma água fluidificada que é comum. Ela serve para todo mundo. Você não tem nenhum recurso específico naquela água, porque ela serve para todas as pessoas. Mas quando a gente coloca uma água específica, então, por exemplo, há pessoas que levam, por exemplo, elas vão ao centro, tem muitas casas espíritas que têm esse hábito, né? E o indivíduo, a casa espírita às vezes não oferece uma água fluidificada para todos. Mas o que ela orienta? Olha, traga uma garrafinha sua de casa. Então você enche a garrafinha e leva lá no centro. Aquela garrafinha, ela tem um dono, ela tem um proprietário dela. E aí o que acontece? A própria espiritualidade vai magnetizar aquela água de acordo com a necessidade daquele indivíduo que está ali presente. Então, é muito importante, quer dizer, que nesse contexto, aquela água seja utilizada por aquele indivíduo. Por quê? Porque a espiritualidade já vai direcionar, olha, essa água aqui é do seu João Batista. Vou pegar um nome fictício, que ele é do seu João Batista. Ele é o dono daquela garrafinha. O seu João Batista, ele está precisando desses recursos aqui para ele poder se equilibrar, para ele se fortalecer, para ele melhorar a sua saúde. Então, a espiritualidade direciona dentro daquele frasco os recursos que são necessários para o João Batista. Se ele der essa água para outras pessoas, não que vá fazer mal de modo algum, mas talvez não vá ter o mesmo benefício que teria sendo oferecida para ele, porque é para ele. Às vezes a pessoa leva a garrafinha no centro, mas não é para ela. Ela leva porque ela fala assim, puxa, olha, eu estou com um familiar em casa que está adoecido. E ele não tem condições de vir ao centro. Então eu trago uma garrafinha para ele aqui. É interessante, por quê? Porque a espiritualidade vai depositar ali o que aquela pessoa que está lá em casa está precisando. Então, esse recurso, ele é um recurso dirigido. Eu sempre gosto muito de lembrar uma cena que está narrada por André Luiz, lá no livro Nosso Lar, que ilustra esta situação. Quando André Luiz desencarnou, ficou um período vivendo em sofrimento na região do umbral e depois ele foi acolhido lá no Nosso Lar. Muito tempo, muitos anos
distante da sua família, da qual ele guardava uma ligação muito forte, Zélia, que tinha sido a sua esposa, e os seus filhos. E sempre foi um desejo muito grande de André Luiz retornar à crosta terrestre para visitar a família. Quando ele retorna, não vou aumentar, tem todo um contexto relacionado a isso, mas a sua ex-esposa agora, né, depois do desencarne, ela havia se casado novamente, ela se casou com Ernesto. E quando André Luiz toma o conhecimento dessa história, que ele vai à casa e ele vê que ela é casada, tudo, ele tem todo um sofrimento ligado a isso, né, que não cabe a nós aqui discutir, mas o Ernesto estava bastante doente, ele tinha uma pneumonia, um quadro bastante grave. E depois, né, de superar aquela condição toda do seu sofrimento, né, do seu ciúme diante da Zélia e entender essa dinâmica da existência, o André Luiz decide por auxiliar o Ernesto, que estava muito doente, né? Inclusive, nesse momento, André Luiz pede a ajuda de Narcisa, que vem ao encontro de André Luiz naquele momento para poder prestar esse socorro. E o que eles fazem, né? Eles fluidificam uma água que está ao lado, que está à cabeceira do Ernesto. Então, além de aplicar o passe, né, os recursos, eles também fluidificam aquela água. E ao fluidificar aquela água, eles depositam o que ali? Os recursos que o Ernesto precisa, ou seja, algo direcionado para o tratamento daquela pneumonia da qual ele era portador e que estava agravando muito a condição de saúde dele. Então esse recurso, ele é um recurso dirigido, ele não é um recurso que está à solta, que está, né, ele é um recurso dirigido, mas ele pode ser um recurso, vamos dizer assim, genérico, quando não há essa proposta. Mas é importante que a gente compreenda isso, por quê? Porque, por exemplo, se nós estamos vivenciando num determinado momento um problema de saúde, é interessante que a gente faça esse processo da fluidificação da água dirigido para a pessoa que está precisando. Então, por exemplo, quando a gente está em casa e vai fazer uma prece, por exemplo, se a gente coloca lá um copo de água, uma garrafinha de água ao nosso lado durante o momento que a gente está fazendo a prece, aquela água está sendo fluidificada pelo nosso próprio pensamento. O nosso próprio pensamento está fazendo aquilo que o Masaru Emoto fez lá no Japão. O nosso próprio pensamento está transformando aquela água. E é importante que a gente se lembre que o nosso corpo, ele tem aí entre 70% a 80% de água. Ou seja, o maior constituinte do corpo humano é água. Se a gente está ingerindo uma água que traz consigo uma carga magnética positiva, de recurso positivo, aquilo vai fazer bem para o nosso corpo. Então, o nosso próprio pensamento auxilia a magnetização da água. E claro, se a gente está em prece, se a gente está cultivando esse tipo de pensamento, a gente também permite que a espiritualidade maior também possa nos auxiliar através da fluidificação daquela água, mesmo que não tenha, quer dizer, não precisa ser no momento do passe, a própria prece que a gente faz em casa, o próprio evangelho no lar. Quando a gente faz o evangelho no lar, é interessante a gente colocar a água ali para fluidificar. Por quê? Porque é uma forma da gente receber esse recurso. A vantagem do evangelho no lar é que, como ele tem dia e hora marcada, a própria espiritualidade já se organiza para estar presente e auxiliar aquela família, aqueles membros que estão ali, magnetizando aquela água, trazendo recursos positivos para aquela família, melhorando o ambiente daquele lar, né, trazendo esses recursos para todo aquele ambiente. E isso, obviamente, permite com que a gente possa ser auxiliado de uma maneira mais direta, de uma maneira mais enfática, utilizando, portanto, esse recurso da água fluidificada. Portanto, respondendo à pergunta, então, a água fluidificada, ela pode ser uma água fluidificada para pessoas das mais diversas, ou seja, uma fluidificação mais geral, mais genérica, sem ter uma especificação, mas ela pode sim receber uma magnetização específica para um indivíduo e ele realmente se beneficia de uma maneira muito significativa se utilizar daquela água. Portanto, meus amigos, fica aqui para a nossa reflexão dessa semana, para que a gente possa compreender e melhorar
a nossa vivência do dia a dia. Que tenhamos todos uma semana de muita luz e de muita paz.